Nós estamos agora aqui no site e eu vou passar então a utilizar a calculadora. Como podem ver aqui no lado direito do menu, eu selecionando aqui o menu, surgem alguns itens em que um deles aparece as calculadoras. Eu abrindo aqui este item, aparecem várias calculadoras, a Cília também falou da calculadora das águas fluviais, a calculadora das coberturas planas e a calculadora de botões leves, que é aquela que nós queremos apresentar e falar aqui um bocado sobre ela. Abrindo esta calculadora, pronto, ela inicialmente irá pedir então o tal registro, agora não pediu, no meu caso já não pediu. Ela aparece aqui uma breve introdução, em que nos dá alguma informação de como usar a calculadora. Tem também algumas definições. Essas definições, para perceberem, é um pequeno glossário e tem também um quadro onde consta informação sobre as classes dos botões leves, em termos de acordo com a norma, em que tem a designação da classe da massa volúmica e depois tem a massa volúmica desse botão leve. Tem outro separador que fala nos constituintes, em que também nos mostra aqui alguns quadros com as características e propriedades dos elementos que constituem a formulação dos botões leves, no caso da areia, a cal hidráulica, o cimento, a leca. Tem também uma pequena legenda das siglas que são usadas na calculadora. Tem também aqui quais as vantagens da aplicação ou da utilização de botões leves com argila expandida leca, e as principais vantagens no fundo são estas, que é a redução do peso próprio, a melhoria da resistência térmica e do isolamento acústico, a durabilidade, são vantagens que tem a utilização dos botões leves leca. Tem também as sugestões de aplicação, e aqui estas sugestões aparecem já alguns quadros em que nós temos a designação dos botões e temos também já aqui alguma orientação, de certa forma, que nos ajuda a encontrar um botão leve para aquilo que nós pretendemos, porque tem aqui questão de várias informações. Tem também uma tabela para os botões, ou seja, sugestões para botões que sejam botões de compacidade normal e botões de leca cavernosos, que serão aqueles botões geralmente mais leves. É só uma questão, eu não sei se entretanto estão a ver bem a imagem ou se há necessidade de eu aumentar, ou seja, a informação que está no site. Se não estiverem a ver bem, também é a questão de me dizerem e eu tento aumentar ligeiramente aqui a informação no site. E depois tem, no fundo, as recomendações. São recomendações básicas, mas que são importantes para a produção, ou seja, para a realização e utilização dos botões de leca. Vendo isto, podemos passar à formulação, e aqui aparece inicialmente aqui também um disclaimer, mas pronto, isto também não é importante, nós podemos passar à frente, que tomei conhecimento, e vai-nos aparecer aqui dois items, por assim dizer, uma de botões leves e outra de argamassas. Eu iria começar pelos botões leves, e nós, quando abrimos isto, surge-nos uma lista com 3 colunas. Uma coluna que é uma designação que nós demos aos botões, e depois temos 2 colunas com algumas características técnicas, que é o caso da massa volúmica e o caso da resistência. Nós aqui também temos 2 filtros, temos aqui uns filtros, e eu vou abrir. Os 2 filtros que nós temos é o filtro da massa volúmica e da resistência. Eu iria fazer aqui uma simulação. Nós iríamos ter aqui selecionar um botão, e iria tentar selecionar um botão, uma solução mais leve,
e usar um botão, por exemplo, com uma densidade inferior a 500 kg e pronto, adicionar aqui outro filtro com aqui poderíamos passar à parte da resistência, ou seja, temos a massa volúmica e a resistência. Nós podemos jogar aqui um bocado com isto, mas a ideia é, e aqui neste caso, pronto, selecionar um botão que seja já com uma densidade superior a 0,5 megapascal. Ora, aplicando os filtros, neste caso ele seleciona-nos aqui dois botões. Pronto, vamos aqui abrir um botão dele, um destes botões. E o que é que nos vai aparecer? Vai-nos aparecer aqui duas situações, que é, nós podemos produzir este botão ou por gravidade ou por bombagem. A diferença que nós temos aqui nesta situação é que qual é a diferença entre o ser produzido um botão por gravidade ou ser produzido um botão por bombagem. A diferença está na quantidade de água, ou seja, na quantidade de água por absorção. Enquanto nós aqui, num botão que seja feito por sistema de gravidade, ou seja, que seja produzido numa betoneira, nós a quantidade de água de absorção que recomendamos são os 65 litros. Se for por sistema de bombagem, aquilo que nós recomendamos é já uma quantidade de água superior. No entanto, a água efetiva é sempre a mesma, são litros. Isto, 100 litros de água. Isto porquê? Porque a questão da bombagem requer que o botão tenha, de certa forma, uma maior fluidez para que seja bombado com mais simplicidade. Aqui neste botão, e eu gostaria de falar um bocadinho aqui sobre este botão, que é um botão de baixa densidade e que podem ver, e hoje isto é importante, é um botão que nós fazemos com 80 kg de cimento. Se compararmos isto com outras soluções de botão leve que existe no mercado, que têm um consumo muito superior de cimento, e estou a falar estamos a falar para botões com as mesmas características, que têm um consumo de cimento na ordem dos 250 a 350 quilos por metro cúbico, ou seja, tem uma quantidade muito maior de cimento para as mesmas características, e também tem aqui uma situação que é bastante também importante nós termos em consideração, que é a questão da água. Enquanto nós aqui, para este botão, aquilo que necessitamos são de 85 litros de água, nas outras soluções que nós vamos ver no mercado, para fazer um botão com estas características, nós necessitamos de 220 a 250 litros de água. Isto associando, de certa forma, hoje à questão cada vez que nos preocupa mais do consumo da água, de soluções mais sustentáveis. Por isso eu acho que, e a questão da própria Leica ser um produto 100% natural, são fatores que nós devemos ter em consideração. Ou seja, nós conseguimos produzir betões com as mesmas características, com um consumo muito mais baixo de ligantes e até de água. E isso são fatores importantes. Nós depois termos aqui a designação e termos aqui esta informação, ou seja, com o cimento, a leca, a areia, verificamos que neste tipo de betão nós não temos nenhum consumo de areia. É um betão onde nós só usamos leca e ligantes. Nós podemos depois, seguindo os vários passos da calculadora, ver as especificações do betão. E então vai-nos gerar, nesta nova página, as características, ou seja, quais são as propriedades deste betão leve L80. E então vamos ter aqui a massa volúmica deste betão, é 0,46, ou seja, na ordem dos 460 kg por metro cúbico. A resistência à compressão, estamos a falar de um betão leve de enchimento, 0,73, que é uma boa resistência. Tem aqui a relação água-cimento, que é 0,25. A possibilidade de bombagem, quando estamos a falar das máquinas de bombar, a possibilidade de bombagem é fácil. E depois temos aqui os campos de aplicação, ou seja, tem de certa forma a ver com algumas recomendações que nós fazemos ao nível da aplicação deste botão. E tem aqui um CIF, que é uma camada de forma ou enchimento de pisos, que é aí onde é que nós geralmente recomendamos este tipo de botão, neste caso um botão bastante leve, com leca e ligante. Seguindo aqui as várias informações que
a calculadora nos dá. Nós temos agora aqui três items que podemos seguir. Tem aqui ver recomendações. Estas recomendações eu vou abrir. São recomendações que têm a ver com a formulação do botão, desde o armazenamento da leca, a questão das dosagens, como é que nós devemos fazer, as várias etapas do doseamento dos materiais e da mistura dos constituintes do botão, a colocação em obra, que pode ser realmente, nós temos falado, por gravidade ou até por bombagem. Aqui a questão da cura, e isto também é importante, que às vezes há alguma ideia de que os tempos de cura e o trabalhar com botão leve ou com botão normal, que há algumas diferenças. Não, geralmente a questão da cura e tudo mais é semelhante à dos botões normais, por isso é de evitar, sim, mas isto também nos botões normais, é de evitar condições climáticas excessivas, muito vento, por isso são recomendações que faz todo o sentido, mas continuando aqui, nós agora temos, depois de termos as propriedades do botão, nós podemos, e isto também é importante, gerar, ou seja, ver um PDF, que é um documento, ou seja, a calculadora permite-nos criar um documento e que nós podemos referenciar, e eu, por exemplo, vou pôr-lhe aqui o nome, vou dar-lhe o nome do webinar, ao PDF, e eu posso gerar o PDF. Pronto, ele vai gerar o PDF e eu penso que ele vai-me abrir um documento que agora não estão a ver. Eu vou selecionar o documento e então ele vai nos dar, eu penso que agora já estão a ver o documento, ele vai nos gerar, de certa forma, uma ficha técnica daquele botão que nós selecionamos. Neste caso temos os constituintes, e a designação do botão, o tipo de cimento e o tipo de leca. Temos depois as quantidades necessárias para produzir 1 metro cúbico desse botão e temos também as especificações técnicas do botão, desde a sua massa volúmica, a resistência e a relação de água. E depois tem aqui as observações. Este documento é um documento que nós lhe podemos dar um nome, é um documento que serve como ficha técnica, é um documento que nós podemos entregar na obra para ver e produzir. Ou seja, está aqui, isto é a ficha técnica do produto, tem aqui as quantidades do botão que podem produzir. Eu vou voltar agora novamente à calculadora e que nós temos. Pronto, como nós também tínhamos falado, isto gera-nos esta ficha técnica e como nós também tínhamos falado, aqui a calculadora também nos ajuda e também nos permite a fazer uma análise de custo dos botões, ou seja, de cada tipo de botão. Nós podemos selecionar aqui os custos, ou seja, já vimos as recomendações, já vimos a questão de criação de um PDF e podemos criar os custos. Nos custos, nós também temos aqui, podemos calcular o custo de duas maneiras. Uma que é suma automaticamente a calculadora e é para 1 metro cúbico de botão fresco, mas podemos alterar o volume e nós podemos alterar o volume de duas formas. Uma, introduzindo um valor do volume, são 10 metros, são 20 metros, podemos entender, ou outra, podemos utilizar as dimensões. Podemos ter uma área, precisamos de definir qual é a quantidade de botão leve que precisamos para aquela área, e então podemos introduzir, eu vou aqui também aproveitar a fazer uma simulação, podemos ter uma sala, imaginemos com 10 metros, com uma largura de 5, ele aqui, o comprimento e a largura vem-nos em metros, a altura está em centímetros, aqui temos 100, mas pusemos 10 centímetros de altura, e concluído, ele vai nos dar uma quantidade de 5 metros cúbicos de betão fresco que nós, ou seja, de betão leve, que nós necessitamos para aquela área que nós tínhamos e que dimensionamos. Ele depois dá-nos então aqui os custos. Em relação aos custos, a calculadora tem uns valores introduzidos que estão assumidos, que poderão andar sensivelmente idênticos aos valores do mercado. No entanto, tanto os valores do cimento como da leca, porque nós, e até do local onde é que estamos, nós a leca podemos, como é que eu digo, podemos ter leca que pode ser em saco 50 litros, podemos ter os big bags e os preços variam, mas
Isto, a calculadora permite-nos introduzir diferentes preços. Por exemplo, aqui no cimento, podemos ter a 0,3 o quilo. O cimento também depende, se for em saco, se for em silo, se for a granel. Ou seja, poderemos. E isto dá-nos logo, faz logo a correção e dá-nos o total, pode-nos dar aqui um valor, o valor total para aqueles 5 metros cúbicos de betão. Nós tivermos a Leca, sei lá bem, se utilizarmos Leca, este valor está associado aos sacos de 50 litros, mas se baixarmos aqui o valor por causa da questão dos big bags por litro, ele vai-nos logo dar valores diferentes. Também nos ajuda, por exemplo, a definir a quantidade de sacos que nós necessitamos. Se forem sacos de 50 litros, nós para esta quantidade necessitamos destes sacos, que são sacos, são 106 sacos, mas também temos os big bags, por exemplo, os big bags de 3 metros ou de 1,5 m, diz-nos aqui no fundo tem 2 paletes, mas são 2, é a quantidade necessária para a produção desse betão. Ou seja, esta calculadora de custos também nos permite gerar um PDF, como podem ver. Aqui as recomendações são iguais àquelas que nós já vimos anteriormente, mas aqui a questão do PDF, ele também nos pode gerar um PDF, eu também vou gerar aqui este PDF, daqui poderemos outra vez introduzir alguma informação, algumas observações que possamos achar pertinentes colocar aqui e gerar o PDF. Ele vai-me gerar um novo documento, eu vou novamente ter que selecionar em alternativa, penso que já estão a ver o novo documento. A diferença entre este documento e a ficha técnica que vimos anterior é que na outra ficha técnica estamos a falar só de um documento técnico, da ficha técnica. Neste nós associamos também a questão de o custo do material para uma quantidade que especificamos. Enquanto o outro documento é um documento só técnico, este ao mesmo tempo tem informação técnica, mas também tem a informação ao nível da quantidade dos materiais que nós necessitamos para fazer o betão, como também tem o seu custo associado a isso. Por isso nós podemos ver que precisaríamos de 400 kg de cimento, de 5.275 litros de leca, e teríamos que o valor do cimento seria 52 euros, da leca seria 316, o que daria um total deste valor, como também nos diz aqui os detalhes que nós temos. Pronto. Isto é, falando de... Eu vou agora alterar novamente para a nossa calculadora. Isto é, tivemos, de certa forma, aqui a ver, ou seja, um betão leve sem adição de areia, ou seja, um betão leve cavernoso. No entanto, a calculadora, e isto também é importante e nós também vamos aproveitar e ver permite-nos também calcular betões de compacidade normal que nós adicionamos, no caso, podemos adicionar areia. Eu vou voltar aqui ao início da calculadora, aquele início onde é que nós temos as tabelas, ou seja, onde é que nós temos a tabela inicial, que temos os vários betões, a seleção dos betões. Eu iria selecionar aqui um betão, por exemplo, que tem areia, e este é um betão que tem areia, e aquilo que é um betão já de compacidade normal, é um betão onde é que nós introduzimos areia e também já introduzimos uma quantidade superior de cimento. Já estamos a falar aqui em 380 kg de cimento. Já temos aqui menos quantidade de leca, ou seja, para produzir 1 metro cúbico, visto que introduzimos, neste caso, introduzimos areia, introduzimos mais cimento, iremos ter menos necessidade de leca. Aqui teremos 330 kg de areia, da areia fina, 0,1, e temos aqui a questão da água. Aqui continuamos a ter a mesma situação por gravidade ou por bombagem. Pronto, por bombagem a diferença é aquilo que eu falei há um bocado, temos que adicionar mais água, mas estes betões, às vezes, nos quais adicionamos areia, e daí a importância de eu achar importante falar também deles, que nos permitem fazer betões de compacidade normal, mais fechados, afagados, ou seja,
já permitem o acabamento. Nós não temos tanto espaço vazio entre os grânulos de leca e por isso já nos permite fazer betões mais fechados, por exemplo, para pendentes nas coberturas, para enchimentos de menor espessura, ou seja, nós por vezes temos enchimentos na ordem dos 8, 7, 8 centímetros, em que estarmos a fazer um betão leve e uma betonilha, vamos ter ali 2 camadas finas, probabilidades de fissura são maiores, nós poderemos fazer ao mesmo tempo um betão realmente um betão leve, mas relativamente um bocadinho mais pesado. Estamos a falar de um betão com, neste caso, que esse será um betão, e eu até passaria agora aqui a ver a especificação do betão. Será um betão com uma massa volúmica maior, ou seja, 1460 kg, mas também é um betão com uma resistência à compressão já de 19,5, ou seja, muito perto, muito idêntico às betonilhas tradicionais. Por isso, esta calculadora também nos permite encontrar betões leves resistentes em comparação com as betonilhas tradicionais, ou seja, nós poderemos ter aqui produzir também, e nós iremos ver até nas argamassas, produzir betões leves com alguma resistência para acabamento final que proporcionam um acabamento afagado para a colocação até de revestimentos cerâmicos ou de pedra natural, por isso, e a colocação, por exemplo, nas pendentes das telas, podem já, permite-nos já fazer também um betão, o que é neste caso, usamos um betão com areia e por isso um betão mais fechado. O funcionamento da calculadora aqui é precisamente igual, temos as recomendações, poderemos ver aqui um PDF e gerar também aqui um PDF deste betão com areia. Ele está aqui a gerar, eu vou em alternativa. E então aqui, como podem ver, ele gera-nos novamente uma ficha técnica. Essa ficha técnica também tem aqui os constituintes, a quantidade e tem aqui as especificações técnicas do betão. E nós, às vezes é importante isto, e eu falo isto porque também estou muito em obra, e às vezes em obra nós encontramos, como é que se diz, alguns cadernos em que a definição é um betão leve. E como nós podemos verificar agora, nós temos betões leves, ou seja, com diferenças significativas, desde podermos estar a falar de um betão leve de baixa densidade e de baixa resistência, mas também temos betões leves com bastante resistência para acabamento final. Voltando aqui ao início, que era para lhes ver isso. Em termos de custo, é a mesma coisa. O que nos vai aparecer agora aqui também é um item onde nós vamos também poder introduzir o preço da areia e também nos vai calcular. Naturalmente, eu digo mesmo, ou seja, a areia nós termos, ou estarmos perto de uma pedreira, ou não estarmos, ou as várias situações, é sempre um bocado difícil nós termos um preço final, porque bom, também depende, por vezes, das quantidades do local. Há uma série de fatores que condicionam o preço final. Em relação aos botões leves, o que eu gostaria de dizer é, poderão ver que nós temos uma lista significativa de botões e temos botões leves no limite. Poderão estar a ver aqui um botão com uma resistência de 30,3 megapascal e com 1850 kg, até é um botão que foi aquele que nós vimos, que foi o L80, que é um botão que tem uma resistência, que é um botão leve, pronto, não de capacidade normal, mas que tem 0,73 de megapascal e tem 460 kg. Por isso, há aqui uma quantidade, de certa forma, bastante grande de botões que vocês podem escolher em função da solução que mais se adequa ao projeto que estejam a fazer, ou ao projeto, ou à obra
das várias situações que podem encontrar. E por isso a lista ainda é significativa e por isso permite aqui bastantes soluções de botões. Deixando agora um bocadinho a questão dos botões e voltaria, sairia desta questão dos botões, depois se houver alguma dúvida, questionem, e iria voltar aqui a este item inicial, onde é que nós temos a questão dos botões e das argamassas. Tirando os botões, também nos permite, ou seja, esta calculadora também nos permite fazer um cálculo de argamassas leves. Ele abre-nos aqui quatro situações de argamassas leves, desde o assentamento à alvenaria, a revestimento da parede, regularização de pavimentos e uma situação que hoje é muito frequente, que é a reabilitação de alvenarias antigas. Pronto, eu posso selecionar qualquer uma delas, elas funcionam sensivelmente do mesmo género, por isso não há necessidade de estarmos a abrir todas. Eu iria abrir aqui esta do assentamento de argamassas da alvenaria, até porque hoje em dia nós temos muitas obras com blocos de betão leve leca e temos e a utilização, de certa forma, desta argamassa, ou seja, de uma argamassa com leca incorporada na argamassa, torna a alvenaria mais homogénea, ou seja, nós temos o bloco com leca e teremos a argamassa de assentamento do bloco também com leca, o que vai mesmo em termos de desempenho, ter um desempenho mais homogéneo. Aqui nós temos, eu irei selecionar aqui um botão. Aqui nestas três colunas nós temos uma designação que nós criamos para cada botão. Temos a massa volúmica da argamassa e temos os campos de aplicação. Nós lá está aqueles campos de aplicação que nós falamos atrás, que é o assentamento da alvenaria, o revestimento das paredes, a regularização de pavimentos e a reabilitação de alvenarias antigas. Mediante o tipo de botão, nós temos aqui os campos de aplicação, onde se poderá aceder num botão, peço desculpa, a argamassa, que nós poderemos utilizar em cada um destas situações. Selecionando aqui esta argamassa, o M1X, para verificarmos, ela acontece como quando temos a ver os botões, ela vai nos dar a quantidade necessária para 1 metro cúbico de argamassa fresca, temos a quantidade de cimento, temos a quantidade de cal hidráulica, nas argamassas nós usamos muito a cal hidráulica, temos a areia fina, temos a leca, neste caso a leca que nós recomendamos para as argamassas é uma areia leca, uma leca muito fina, é a leca XS e a leca S, são areias, por assim dizer, para a utilização destes produtos, porque são produtos que requerem um acabamento fino. Pronto, temos a questão da água, a água efetiva e a água de absorção. Como vimos na solução dos botões, aqui para as argamassas, também podemos ter aqui as especificações e nós temos aqui a especificação, ou seja, a caracterização e as propriedades desta argamassa leca M1X. E então temos aqui a massa volúmica da argamassa, estamos a falar de 1690 kg. Tem o teor de água na matriz, 5%, a consistência de espalhamento, 15 centímetros, tem a resistência à flexão após os 28 dias de cura, que tem 0,7 megapascal, a resistência à compressão é uma resistência já bastante boa, 22,1 megapascal, tem um mostro de elasticidade. Fizemos aqui a resistência ao arrancamento, temos aqui a questão do tijolo cerâmico e do bloco leca, verificamos que a resistência no bloco leca é superior. Porque o bloco leca também, e estamos a falar de produtos com as mesmas características, a ligação e a aderência é mais forte e por isso também é uma vantagem. E hoje em dia temos muito bloco leca aplicado e depois temos a aplicação desta argamassa, que a recomendação dela ou seja, ou para assentamento de alvenarias ou para a regularização de pavimentos. Conforme vimos anteriormente,
Aqui também podemos gerar um PDF e poderemos gerar um PDF para a argamassa. Podemos pôr-lhe aqui a informação que entendermos, as observações, gerar o PDF. E lá nos vai aparecer novamente aqui uma ficha técnica dessa argamassa, em que temos os constituintes, a quantidade, desde o cimento, a cal hidráulica, a areia, a leca, a água, aparece tudo, e temos também depois as especificações técnicas, desde a massa volúmica, ou seja, toda aquela informação que nós vimos, nós temos, nós podemos tirar toda esta informação, juntar tudo isto a um projeto, entregar na obra, são informação, e depois tem as observações, as recomendações para a produção da argamassa, e temos as etapas de doseamento. Pronto, isto gera-nos também a ficha técnica, ou seja, nas várias situações, quer dos betões, quer das argamassas, ele gera-nos sempre uma ficha técnica do produto que nós, do qual façamos a opção. Também, a nível das argamassas, nós podemos ver os custos dessa argamassa, e eu voltaria a falar que nós podemos aqui, conforme vimos nos botões, e também não vale a pena nós estarmos agora novamente a fazer isto, que é, podemos sempre alterar o volume. Podemos sempre alterar o volume em função da área, em função da espessura, de várias situações, e o preço, voltamos ao mesmo, podemos sempre alterar em função dos preços que nós realmente tenhamos, e isso, os preços, pronto, é como eu estava a dizer, variam sempre em função da quantidade, do local, e variam, e isto gera-nos sempre também um PDF igual àquele que nós vimos, com a ficha técnica, mas neste também já introduzem os preços e tem aqui o custo total de uma argamassa leve para o metro cúbico. Nós temos, como eu também lhes falei há um bocado, de dois botões, agora aqui também aproveitaria para lhes mostrar mais outra argamassa, e voltando aqui ao início, ou seja, onde é que nós temos aqui as várias opções de selecionar a argamassa, e eu iria falar até aqui um bocado na reabilitação de alvenarias antigas, até porque é uma coisa que hoje encontramos muito em obra, ao nível da reabilitação, e por vezes há paredes, não sabemos como é que essa parede está, temos sempre algumas dúvidas da capacidade da parede, e por isso, se calhar, da alvenaria é importante nós podermos produzir, e às vezes temos necessidade de fazer enchimentos de grande espessura, e aí sim usar uma argamassa leve tem vantagens em relação a outro tipo de argamassas. Eu selecionava aqui esta, a M0X, para terem ideia, e verificando, por exemplo, esta argamassa é uma argamassa que nós não utilizamos nenhum como ligante o cimento. A única que utilizamos é a cal hidráulica, ou seja, ao nível da reabilitação e de edifícios antigos é um fator bastante importante, até por a questão da fissuração, da retração, que só usamos a cal hidráulica. Temos areia, usamos estas argamassas, são todas elas feitas com leca XS, que é 0,3, a granulometria dela. Tem a questão da água, e poderemos verificar aqui as propriedades desta argamassa. É que nós estamos a ver uma argamassa com uma densidade de 1650 kg. As argamassas tradicionais para este tipo de, imaginamos, de reboco, de uma alvenaria antiga, andam sempre acima dos 2000 ou mais, por isso aqui estamos a diminuírem muito o peso que temos a colocar nesse tipo de alvenarias antigas. Ele tem aqui depois todos os dados como nós tínhamos verificado, e a aplicação desta argamassa, se verificarem, já estamos a falar em C e R, ou seja, revestimento de paredes e reabilitação de alvenarias antigas. Aquilo que, pronto, nós queríamos deixar aqui presente é que
tem muitas oportunidades e muitas opções de escolha, quer ao nível dos botões, quer ao nível das várias argamassas, em que podem fazer sempre escolha da melhor solução, que possam encontrar. E eu, mais uma vez, ficava por aqui.